noite a todas, a todos. Boa noite. Eu fico até com uma certa dificuldade de falar depois dessa apresentação toda, me pegou de surpresa, uma surpresa maravilhosa. E com isso eu já agradeço a Carmela, a toda a equipe do jornal, do Instituto, a Livraria Saraiva também, e espero poder contribuir para vocês que vieram hoje aqui escutar um pouquinho sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu digo que fiquei um pouco emocionada assim, pela apresentação das crianças, porque, na verdade, o meu primeiro ponto aqui para falar com vocês é o tema que tem essas palestras, né, que a Carmela promove, que é o desmitificar, né? Eu gostaria que vocês hoje saíssem daqui, talvez não com muitos conceitos, não conhecendo a jurisprudência da corte ou coisas assim técnicas, mas que vocês pudessem entender que o sistema interamericano, na verdade, é algo próximo de nós, né? Que colabora com o nosso dia a dia, que está ligado a questões atuais e relevantes do nosso dia a dia, jurídico, político, social, né? Então, é uma primeira questão que eu queria colocar para vocês. O direito internacional normalmente é visto como algo muito longe da vida das pessoas, né? Normalmente se fala das cortes lá fora, se fala também de juízes, julgados, OMC, enfim, vários nomes, siglas, né? Alguns organismos das Nações Unidas, mesmo a OEA, e tudo isso a gente sente que é muito longe, né? Mas eu gostaria de perguntar aqui para a audiência, por exemplo, quantos de vocês conhecem, já ouviram falar na Lei Maria da Penha? Quem conhece, levanta a mão, por favor. Número, né, grande de pessoas. Hoje em dia, quem estuda direito, né, ou quem lida com direito, mesmo em outras funções, não estudando direito diretamente, conhece a Lei Maria da Penha, até porque ela é uma lei que gerou bastante polêmica. A Lei Maria da Penha, ela existe em grande parte porque um grupo de peticionários de organizações não governamentais ingressaram no sistema interamericano com o caso da Maria da Penha Fernandes, que é uma senhora cearense que vive em Fortaleza atualmente e que não tinha conseguido, dentro do nosso sistema interno do jurídico, não tinha conseguido resposta para um problema seu, que é um problema relacionado à violência doméstica. Essa senhora, ela foi, vocês talvez devam saber, né? Ela foi vítima de violência doméstica por muitos anos e quando levou o caso à justiça não conseguiu responsabilizar o seu ex-marido, não conseguiu indenização, enfim, teve toda a série de obstáculos no acesso à justiça. Então, é um caso muito emblemático, não é um caso que se tornou uma sentença da Corte Interamericana, é um caso que ficou, ainda está, na verdade, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque é um caso que ainda, apesar de ter produzido dentro do Brasil uma legislação específica para combate à violência doméstica, é um caso que ainda tem partes, por assim dizer, que ainda estão inconclusas, né? É um caso que ainda não produziu responsabilização dos agentes públicos que foram decidiosos ao tratar da questão criminal, né, dentro do Poder Judiciário. Então, as ONGs e a própria Maria da Penha continuam no sistema interamericano advogando esse caso, no âmbito da Corte Interamericana. Perdão, da Comissão Interamericana. Então, eu só queria iniciar com vocês com esse caso, que é muito bem sucedido. Para esse caso, tem tantos outros que, infelizmente, né, não tiveram sucesso, mas para dizer que o sistema interamericano está mais perto da gente do que a gente imagina. Outros casos
Quando eu cheguei, logo que eu cheguei para fazer o meu trabalho lá na Secretaria de Direitos Humanos, outros casos que me chamaram muita atenção foram casos que foram levados ao sistema, estão no sistema até hoje. Caso Eldorado dos Carajás, Candelária, Yanomamis, Carandiru, casos emblemáticos de violações de direitos humanos dentro do nosso país, que foram levados, sim, à comissão e, eventualmente, à corte, né? Nós temos 4 condenações contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana. A mais conhecida delas, a que causa ainda maior impacto, é o caso de Araguaia, né? Que trata de questões ligadas aos desaparecidos da ditadura. Mas, mesmo assim, nós temos numerosos exemplos de demandas políticas graves, né, violações de direitos humanos, que foram levadas para fora do nosso país para esse tal de sistema interamericano. Então, meu primeiro objetivo aqui com vocês é traçar, como nós somos um grupo muito heterogêneo, né? Eu não sei o que vocês já conhecem, o sistema que não conhecem. Eu preciso falar um pouco, delinear para vocês o que é o sistema. O sistema, ele basicamente são instrumentos normativos, né, com 2 órgãos de supervisão e controle, mecanismos de controle de proteção, que a gente chama, meios de proteção, que é a Comissão Interamericana e a Corte. Fazem parte desse sistema uma série de países do continente americano. A depender do quão o país está disposto a abrir mão da sua soberania, esses países, eles aderiram mais ou menos ao sistema interamericano. Os casos clássicos desse tipo de não aderência, um caso clássico é os Estados Unidos, que é um país que tem enormes dificuldades de abrir mão da sua soberania em função de uma proteção internacional, tanto no âmbito das Nações Unidas quanto da OEA. Um outro extremo desse paralelo poderia ser o Brasil. Mesmo que tardiamente, o Brasil ele aderiu à maior parte dos instrumentos internacionais em direitos humanos. E isso é algo muito positivo. E isso nos ajuda enormemente, né, em termos, assim, falando em termos de relações internacionais. Nós nos colocamos como um país mais progressista lá fora, um país que pode estar falando de igual para igual com outros países, mas principalmente, para mim, na minha visão, o que isso acarreta é que existe uma ampliação da proteção dos direitos humanos da nossa população, principalmente da nossa população mais vulnerável. Na verdade, não existe, pelo menos na minha visão, não existe um conflito entre essas normas, a norma internacional e a norma de direito interno. Na verdade, o que pode existir é uma complementariedade, casos em que a gente vai usar subsidiariamente a norma internacional ou o aparato internacional para fazer valer os nossos direitos aqui dentro do âmbito do Estado brasileiro. O mais importante, o instrumento mais importante, talvez muitos de vocês conheçam, é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela é um instrumento central. Se eu tivesse que, a grosso modo, dizer alguma coisa sobre a Convenção Americana, diria que ela é como se fosse a Constituição, né, que rege esses estados que são signatários da Convenção. E, a partir dela, nós temos um rol de direitos civis e políticos que estão ali protegidos. Fora a Convenção Americana, existem outros instrumentos. O Brasil aderiu a quase todos, né? Agora tem 2 instrumentos muito novos que o Brasil já sinalizou que vai aderir, já está fazendo toda uma campanha para que os outros países também façam o mesmo, que são concernentes à discriminação. Um específico em relação à discriminação racial e outra convenção que é sobre discriminação de qualquer forma. Então, é um sistema muito pujante que começou
nos anos 50, engatinhando, e que hoje se apresenta, até por ser um sistema menor, com maior identidade cultural, maior coesão política, com maiores facilidades de se chegar a acordos e formular normativas, né? Maiores facilidades do que as Nações Unidas, por exemplo. Então, quanto à normativa, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Assim, se vocês quiserem conhecer o sistema interamericano, conheçam a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ali é que está a base de tudo, né? Temos outros instrumentos muito interessantes, principalmente esses outros dois últimos, sobre discriminação, que são muito progressistas, assim, que trazem coisas muito novas, criativas, modos de proteção que também vale a pena conhecer. O mais interessante para mim para eu falar aqui, na verdade é sobre a Comissão Interamericana, mais ainda do que sobre a Corte. Normalmente, nos cursos de Direito, quando se fala sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, as pessoas já pulam para querer saber sobre a Corte, sentença da Corte, como é que se dá a aplicabilidade das sentenças, né, a executoriedade, mas a gente acaba se restringindo, porque, na verdade, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um espaço muito importante, muito rico e muito diverso. E a comissão, ela tem muitos instrumentos que podem vir em prol da promoção e da proteção dos direitos humanos. A comissão, ela é a porta de entrada para o sistema de casos e petições do sistema interamericano. Ou seja, nenhum de nós, evocando um artigo violado pelo Estado brasileiro da Convenção Americana, por exemplo, vai poder chegar diretamente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A petição tem que passar pela Comissão Interamericana. Então, isso é sempre muito importante ter em mente. Ela é a porta de entrada do sistema. Para além de ser a porta de entrada para esse sistema de casos e petições, como a gente diz, existem também 7 comissionados que fazem esse trabalho, né, de ler os casos, de relatar os casos, de dar seu posicionamento sobre esses casos. Eles também são relatores para temas específicos. Então, existem relatorias específicas para temas de direitos humanos dentro da Comissão Interamericana. E essas relatorias, elas promovem visitas em loco, por vezes, não são tão utilizadas hoje em dia, mas existem. E também eles fazem questionários para os estados e para a sociedade civil para coletar informação e produzir relatórios sobre o continente americano. E relatórios que versam sobre violações de direitos humanos. Então, na verdade, é um registro muito rico de informações que a comissão consegue agregar. Né? Nesses tantos anos já, a comissão é um órgão que se iniciou em 59. Né? É uma história muito bonita também. Eu deixo aqui o convite para que vocês conheçam essa história. Foi uma história que é muito marcada no seu início pela luta contra as ditaduras, né, na América Latina. Enfim, é realmente muito interessante. E ela conseguiu recriar o seu papel nessas últimas décadas e se encontra em plena atividade. Nós temos um comissionado brasileiro, que é Paulo Vanucchi, que já foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Ele está lá hoje em dia como membro da comissão. Quem é membro da comissão não está lá a título de representação do seu país, é a título próprio, pessoal. Ou seja, uma pessoa que é um expert na área e que foi, em razão disso, selecionado para tanto. Né? Então, assim como acontece na Corte. Além das relatorias, é importante também, se vocês se interessarem pelo tema, e eu deixo também a dica do site da comissão, que é excelente, tem muita informação. 2 vezes por ano existem audiências temáticas. É uma semana inteira, manhã, tarde, noite, com audiências temáticas, audiências pedidas pela sociedade civil, normalmente, dos países, para tratar de temas específicos.
Ou seja, se está existindo um problema em Honduras com assassinatos extrajudiciais ou indígenas, invasão de terra indígena, algum organismo da sociedade civil busca informações sobre isso, leva essa discussão através de uma audiência temática para a comissão. E a comissão fica sabendo disso, chama também o Estado, né, nessa audiência e debate naquele espaço esse problema, essa violação. Aqui nós tivemos uma experiência, foi no início do ano passado, se eu não me engano, sim, foi no início do ano passado, as manifestações decorrentes da Copa, enfim, a questão da repressão policial nas manifestações foi levada para a Comissão Interamericana numa audiência temática em março do ano passado. Houve até alguns representantes aqui de Porto Alegre, do SAJU, da URGS, que foram, por exemplo, à audiência, né? Então, é um mecanismo interessante também, de chamar a atenção sobre o problema, de levar esse problema para a mídia, né, para o jornal. São outras formas que não só peticionar num caso e levá-lo à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu acho que essa diversidade de instrumentos que existe na comissão é muito interessante e mereceria assim, ser mais explorada. Por fim, falando dos meios de proteção, citar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão de extrema importância. Não é porque eu sou muito apaixonada pela Comissão Interamericana que eu desdenho da Corte, não é isso mesmo. É só que é um órgão mais conhecido entre nós, né? Então por isso que eu falo mais sobre a Comissão. Mas a Corte, ela produziu mais de 100 sentenças ao longo da sua história, né? Início dos anos 80, a Corte começa a funcionar. Ela tem casos importantíssimos, ela faz uma interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos de uma forma, em muitos casos, brilhante, né? Nós tivemos a contribuição do professor Antônio Augusto Cansado Trindade na Corte Interamericana por alguns anos, e ele, assim como outros juristas excelentes, são juízes da Corte Interamericana e fizeram esse trabalho, que é um trabalho de sedimentar uma visão de direitos humanos sobre vários casos, passando por violência policial, questões indígenas, criança, questão agora mais recentemente, questões de gênero foram levadas à corte. E tudo isso é um arsenal muito poderoso para nós que trabalhamos com direitos humanos, para nós operadores do direito, porque na verdade a Convenção Americana ela é lei para a gente. Na verdade, até pelo último entendimento do STF, ela tem status supralegal. Isso ainda está em discussão. A gente acredita que a tendência seja de nós chegarmos a uma compreensão diferente, né, como tem outros países, como a Argentina tem, o México tem, de que a Convenção Americana ela teria o status da Constituição. Mas, enfim, não é o caso ainda. Mesmo assim, é muito relevante que nós, dentro da academia, mestrados e doutorados, dentro da graduação, a gente estude o sistema interamericano e começar com a jurisprudência da Corte é fundamental. Porque não são só os 4 míseros casos que nós temos brasileiros, mas todos os casos contra a Argentina, contra México, contra Peru, contra Colômbia, Honduras, etc., são casos que produziram uma jurisprudência e essa jurisprudência interpreta a Convenção Americana de Direitos Humanos. Se ela interpreta a Convenção Americana, nós também temos que seguir, né, essa jurisprudência. Esses são os chamados parâmetros interamericanos. Então, eu acho fundamental, até foi um trabalho muito importante que o Ministério
da Justiça fez, acho que faz agora um ano que eles finalizaram, eles conseguiram traduzir as sentenças, selecionaram em torno de 30 sentenças, as mais importantes, né? Enfim, tiveram que fazer uma seleção, e traduziram essa jurisprudência, porque infelizmente, por conta de questões de financiamento, nós não temos no site, nem a Comissão Interamericana tem uma parte que é em português, mas não é todo o site que está traduzido para o português. E a Corte, infelizmente, não tem todas as sentenças em português, portanto, o Estado brasileiro teve que ir atrás disso e fazer essa seleção e tradução dessa jurisprudência e disponibilizou em muitos tribunais agora, juízes receberam, os operadores do direito, eu tive notícia disso, que eles receberam toda a coleção, são 7 volumes, e além disso, tudo isso está no site do Ministério da Justiça, é fácil de vocês acharem jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em português. E também foi um esforço enorme, mas que era muito necessário ser feito. Porque uma das barreiras que nós temos no Brasil para nos apropriarmos, ficarmos mais próximos do sistema interamericano é a barreira da língua. Porque é um sistema muito em espanhol e, por vezes, em inglês, né? Então, o francês, que é de uma parte, e o nosso português ficam sem tradução de muitos documentos, né? Por vezes, isso atrapalha bastante. Então, sobre a Corte, é mais ou menos isso que eu queria dizer. E agora eu passo para a minha parte preferida, que é falar da experiência do sistema interamericano no Brasil. Aí, muito a título pessoal, vou contar isso para vocês. Quando eu fui trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos, na presidência, na assessoria internacional, eu tinha uma ideia muito vaga do que eu faria. Porque eu sabia da Corte Interamericana, das sentenças, né, alguma coisa de algum outro caso, mas eu nunca tinha parado para pensar como o Estado brasileiro se articula para responder uma demanda no sistema interamericano de direitos humanos. Assim como a maioria das pessoas com quem eu converso e conto a minha experiência, também não. Então, é interessante pensar nisso, né? Normalmente nós pensamos só quando a sentença está lá pronta e já serve como parâmetro interamericano e tem que ser executada, mas aquela sentença ela demorou no mínimo 10 anos para chegar ali. Né? Foram muitos anos que se passa na Comissão Interamericana, com comunicados dos peticionários, no caso, normalmente vítimas e ONGs que trabalham com isso, ficam mandando informações para a Comissão Interamericana, aí os comissionados mandam essas informações para o Estado violador, né, potencial violador, e essas informações ficam indo e vindo por muitos e muitos anos. E eu não tinha ideia desse trâmite, né? Então, é muito interessante ver isso e ver como isso mudou no Brasil também. E essa é uma parte positiva, assim. É uma parte que nos dá uma esperança. Porque o caso, por exemplo, quem conhece aqui as condenações contra o Estado brasileiro, a nossa primeira condenação foi Damião Ximenes Lopes. É um caso de um rapaz que foi internado numa clínica e que acabou morrendo por omissão dos seus cuidadores. Esse caso foi levado à Corte Interamericana e foi lamentável a maneira com que ele passou pela comissão. Pela comissão, a comissão recebia os comunicados dos peticionários e o Estado brasileiro nunca chegou a responder nenhuma das manifestações. Ou seja, o caso chegou na comissão, na Corte Interamericana, sem nenhuma resposta do Estado brasileiro. E eu não estou dizendo aqui que o Estado brasileiro poderia responder maravilhas, que teria uma defesa incrível para fazer, não é o caso. Normalmente não é o caso, quando a demanda chega lá fora. Normalmente realmente é uma violação, é uma situação difícil, todas as coisas falharam, mas é muito importante que o Estado responda e
tente criar ações, medidas para responder ao sistema. Também não para responder ao sistema puramente, claro, é para resolver aquela violação. Então, assim, o descaso que havia antes, isso, anos 90, início dos anos 2000, não existe mais, né? Não que agora esteja tudo uma maravilha, não, mas assim, mudou muito, houve um progresso importante. E os órgãos que fazem isso são 3. E, por vezes, muitos outros são envolvidos nas questões. Os principais órgãos são a AGU, o MRE, que é Relações Exteriores, que recebe todos os comunicados, né? Eles é que são a primeira porta de entrada desse tipo de documento, de informação. E a Secretaria de Direitos Humanos, por uma questão até de ter um quadro técnico que tem mais intimidade, mais conhecimento dessa matéria, acaba se envolvendo bastante. Sempre quando, por exemplo, tem que haver uma comunicação direta com os peticionários, com as vítimas, sempre acaba essa demanda passando para a Secretaria de Direitos Humanos. A AGU fica mais com a parte judicial, né, quando o caso já chega na corte, por exemplo, e o MRE fica na questão diplomática, quando tem uma audiência em Washington, que é a sede da comissão, quando tem que se ir para São José da Costa Rica, que é onde é a sede da corte, enfim. Então, esses órgãos trabalhando juntos, chamando os outros órgãos que, por vezes, também têm uma responsabilidade nos casos, isso provoca uma sinergia, um trabalho em conjunto, que possibilita muitas vezes que nós tenhamos ações, que o Estado tome medidas que possam levar a uma suspensão daquela situação, uma melhoria daquela violação, e às vezes até a gente consegue reverter algumas situações bem complicadas. E claro, isso tudo vai ser documentado e vai ser comunicado à Comissão Interamericana, à Corte Interamericana, como uma forma de boa-fé do Estado, né, que está agindo no sentido de que, no momento que foi comunicado, tentar melhorar aquela situação. Então, isso é algo que mudou bastante nesses últimos anos, né, e eu acho que a tendência é mudar ainda mais. Nós temos países próximos da gente que tem um arsenal já, uma normativa para tratar disso, para como que a gente internaliza, né, uma recomendação da Corte Interamericana, uma sentença uma recomendação da Comissão Interamericana, uma sentença da Corte. Tem países que já têm isso, a Colômbia tem isso, o Peru. Tem uma lei que faz isso, que a gente chama de lei ponte, né, que seria a ponte entre o direito interno e o internacional. Nós não temos ainda. Existem alguns projetos de lei, em tramitação agora tem um projeto, mas isso sempre fica para depois, né? Então, infelizmente ainda não temos. Mas é um passo importante que nós podemos dar, que vai nos possibilitar ter melhores respostas, aplicar melhor, né, o que a gente tiver que aplicar, a depender da demanda do sistema. Mas eu vejo que muitos passos positivos foram dados. Um outro passo positivo, que ainda tem muito que melhorar, é quem é que demanda nesses casos, né? Eu até peguei um dado hoje mesmo no site da comissão sobre quantas petições foram recebidas no ano de 2014 pela Comissão Interamericana. Não chegou a 100. Foram 92 petições. Então, é um número perto do México, por exemplo, que a sociedade civil está super empoderada, conhece bem esses caminhos. O México tem 500 petições recebidas no ano passado. E vejam bem, não quer dizer que porque nós temos 92 petições, que o Brasil viola menos direitos humanos que um outro país que recebe mais petições. Basicamente significa que a nossa sociedade ainda não está empoderada, ainda se municiou desses instrumentos.
Então, é algo que melhorou nos últimos anos, né? Existem mais petições, principalmente desde Belo Monte, que foi um caso bastante polêmico do sistema interamericano em 2011. Principalmente desde aquele ano, o número aumentou bastante. Mas, mesmo assim, ainda tem muito o que fazer. Tem mais acesso ao sistema, é um outro ponto assim, importante, que, na verdade, nós aqui, por exemplo, em Porto Alegre, temos um caso bastante conhecido, né, que está no sistema interamericano, que é o Presídio Central. Não sei se vocês já ouviram falar que esse caso estava no sistema interamericano. E ele é um caso diferente porque os peticionários são diferentes, são peticionários que nunca tinham ingressado no sistema interamericano. Mas, normalmente, os casos, eles vão para o sistema interamericano por meio de ONGs que ficam, basicamente, no eixo Rio e São Paulo, que já tem esse tipo de expertise para tratar desses casos. Então, são basicamente 3 grandes ONGs. A Conectas, Segil e Justiça Global, aqui no Brasil. E, por vezes, alguma outra, tem algumas ONGs no norte do país, tem agora essa experiência de Porto Alegre, mas, assim, a maior parte dos casos são essas 3 ONGs que demandam. Então, aí também tem um espaço bem grande para nós pensarmos, refletirmos, investigarmos, e também, enfim, melhorarmos a nossa sociedade civil para que ela possa ingressar com os casos que acharem que devem. Né? As violações mais recorrentes, na verdade, voltando um pouco, só para vocês saberem, nós temos hoje em dia em torno de 120 casos que estão ativos no sistema contra o Brasil. Esse número 92 que eu falei para vocês é o número de petições que ingressaram no ano passado. 120 são os casos que estão no sistema e que já tem uma troca de comunicação entre o Estado brasileiro e a Comissão Interamericana. Então, entre eles, tem essas medidas cautelares do Presídio Central, tem medidas provisórias, que daí é no âmbito da Corte Interamericana, em relação a Pedrinhas, que é um outro presídio também, só que lá em São Luís do Maranhão. Também, em relação ao sistema prisional, nós temos medidas provisórias em relação ao Complexo do Curado, em Recife. Temos tido uma tendência nos últimos anos de medidas de urgência em relação ao sistema prisional no Brasil, né? Mas, por vezes, um pouco antes eram indígenas, enfim, isso vai mudando de acordo com os tempos. Mas são 120 casos. 120 casos em que os peticionários ficam demandando a comissão e a comissão, por sua vez, demanda o Estado brasileiro. E essa informação, né, isso que está acontecendo nesse exato momento, assim, esses casos tramitando, é uma informação que a gente não tem normalmente. Então, é uma coisa também que é interessante de pensar. Se uma ONG tem um caso desses, no sistema interamericano, ela tem um instrumento. Ela tem um instrumento a mais para fazer demandas, para se sentar junto com o Estado e demandar, negociar coisas, denunciar as violações, enfim. Então, é um instrumento interessante, né, esses casos estarem em trâmite. E não só o produto final lá, que é a sentença, né, da Corte Interamericana. E, falando sobre a Corte, também, esse ano, 2015, nós tivemos o envio de 2 casos da comissão, é a comissão que envia o caso para a Corte, né? Nós tivemos o envio de 2 casos para a Corte Interamericana. É um caso que se chama Fazenda Brasil Verde, que é um caso de uma fazenda no Pará, no interior do Pará, em que foram encontrados centenas de pessoas em condição análoga de escravo. Isso foi em vários anos, isso já faz bastante tempo. É um caso que
vai ser um pouco difícil para os peticionários na corte, até em função da questão da jurisdição da corte, né? Como a nossa jurisdição, a jurisdição da corte em relação ao Brasil só começa a partir de 98. E esse caso é um caso anterior a isso. Então, essa é uma questão técnica que vai ter que ser avaliada pela corte. Mas é um caso que vai ganhar visibilidade, mesmo que não haja uma condenação, vai ganhar visibilidade. Então, a questão do trabalho escravo vai ganhar visibilidade por conta disso, enfim. Então, é uma pauta agora para frente. O outro caso, infelizmente, é um caso bem comum no Brasil, que é o caso de violência policial dos anos 90. Final dos anos 90, é o Favela Nova Brasília, Rio de Janeiro. Que é um caso que está bem montado, bem documentado. Esse eu acho que tem mais chance de gerar uma condenação. Ambos esses casos, eles vão ser debatidos, né? Vão haver audiências lá em São José, vão ser ouvidas testemunhas, peritos. Isso a gente não tem muito uma estimativa de tempo, né? Mas o interessante é que hoje em dia todas as audiências da corte elas são transmitidas, né? Nós vamos ter acesso a todo o caso, né? A todos os dois casos, assim. E eu acho importante que a gente acompanhe, porque são problemas daquele caso específico, porém questões que transcendem, né? São violações que existem em outros lugares e que por isso demandam uma atenção especial de todos nós. Então, só deixar vocês informados também sobre esses dois casos que nos próximos meses vão agitar aí a nossa seara internacional em relação ao Brasil. A última coisa que eu queria dizer, até porque eu não sei como é que a gente está de tempo ainda, eu queria ouvir muito vocês. Vocês estão com uns rostos assim, eu não sei decifrar muito bem. Eu quero saber o que é. Cansados, pois é. Mas eu só queria dizer para vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando, agora tem um movimento que é interessante, a Carmela com certeza está acompanhando, porque ela também se envolve muito com a questão prisional, como eu, das audiências de custódia, né? O CNJ, o STF estão numa cruzada administrativa para implementar a audiência de custódia em todos os estados da federação. A audiência de custódia é aquela previsão de que a pessoa será ouvida no momento em que é presa, né, antes de ser encarcerada, né, no caso. Assim. É uma previsão de 24 horas que, na verdade, não existe na nossa lei. Mas aí é que eu gostaria de pontuar com vocês. Mas como assim o CNJ, o STF estão fazendo algo que não existe na nossa lei, né? Estão executando algo que a base para toda essa questão da audiência de custódia está no direito internacional. E principalmente, não só, mas principalmente no direito interamericano. Né? Como a Convenção Americana foi interpretada pela Corte Interamericana é o que dá base para todos esses atos administrativos que estão sendo feitos em relação à audiência de custódia. Na verdade, ela é um instrumento, eu imagino que, enfim, vamos ver até se vocês vão falar sobre isso, eu vi muitas caras diferentes, mas é um instrumento internacionalmente reconhecido como algo que pode realmente prevenir a tortura, que é um problema em vários países no nosso continente e muito grande no nosso país ainda. Então, o que eu queria falar agora um pouco para vocês, fechando já essa minha palestra, é sobre a interação do direito internacional e do direito interno. Né? Como não é só
no momento em que a Corte Interamericana produz uma sentença contra o Brasil e aí a gente vai ter que executar, como é que a gente executa. Não é só nesse momento que o direito interamericano e os meios de proteção interamericanos, eles influenciam no nosso país. Né? Existem várias outras situações. E eu trago aqui a audiência de custódia porque é um exemplo perfeito. Né? Se vocês forem buscar o documento, foi feito um convênio com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Existe realmente uma grande aproximação com o sistema interamericano para estar se realizando esse esforço que está se realizando, né, no nosso país. E isso também é em decorrência desses tantos casos que nós temos no sistema interamericano de direitos humanos envolvendo o sistema prisional. Né? Cada um desses casos é um problema para o Ministério da Justiça, é um problema para os governos de Estado. Realmente são situações muito difíceis e que são denunciadas, largamente denunciadas, e aí não são só denunciadas no sistema interamericano, né? Não esqueçamos das Nações Unidas. Esses sistemas eles se reforçam um no outro. Então a denúncia que é feita em um é feita no outro, não a denúncia específica do caso, mas assim, se leva ao Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, das Nações Unidas, a notícia de que existe um caso tramitando no sistema interamericano em relação ao presídio tal no Brasil, nesse sentido. Então, é importante a gente avaliar isso dessa forma, assim. Por mais que o Brasil ainda tenha um posicionamento, eu vou dizer aqui, do meu ponto de vista, conservador em relação a como se posiciona em relação ao direito internacional, né, perto de outros países, aqui que eu já citei, o México, a Argentina, principalmente, que são federações como a gente, então é sempre importante fazer essa comparação. Apesar disso, o sistema ele tem essa abrangência, né? Então, na verdade, era mais ou menos isso que eu queria dizer. E agora eu gostaria de ouvir vocês, ouvir as perguntas de vocês. Obrigada.